Oiê, gente, tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos bem. Bom, é, tá vendo essa cara de ontem? É a minha de hoje. Gente, eu tô num cansaço, num ranço que, olha, eu vou contar pra vocês, é babado, mas é normal, tá? É alguns dias e depois passa e tudo volta ao normal. É, Desculpa aqui a luz, tá? Eu tô dentro do meu quarto, é o lugarzinho que eu consigo ter um pouco de silêncio, né? Por causa do trânsito ao redor. E eu resolvi conversar com vocês algo que é muito assim importante, né? Na verdade, a internet tá aí e nós temos acesso a milhões de informações e aprendizados e desaprendizados também o tempo todo. Desaprendizados porque nós temos que estarmos, né, abertos para também mudar de opinião, mudar de ideia, sair de certos padrões que já são envelhecidos aí, que já tem provas o suficiente que não funcionam, né? E o assunto hoje, embora eu não gosto muito de tratar sobre esse assunto assim no geral e sim no particular, mas é necessário muitas vezes que eu dê uma puxada de orelha em vocês para a realidade. Então, o assunto hoje é relacionamento, tá? É, Tem semanas, dias que eu saio de atendimentos e eu vejo assim que muitas pessoas ainda não amadureceram, não caíram na realidade ou já viveram experiências é, fracassantes aí, mas continuam repetindo ciclos e mais ciclos, né? E aí eu resolvi trazer aqui para vocês alguns dizeres, talvez sirva ou talvez sirva para, se não servir para você, serve para uma amiga, enfim, para alguém que cair aí nesse vídeo. Tá na moda hoje separar o CPF do CNPJ. Eu, particularmente, com 30 e poucos anos de atendimento, de profissão, eu não consigo fazer isso, tá, gente? Eu sou eu o tempo todo, né? É claro que tem coisas que eu filtro melhor, né, no CNPJ, e no CPF nem tanto, porque a gente se sente livre ali, né? Mas, de qualquer forma, eu sou a sincericida que vocês tanto amam, né? Então, por isso que muitas vezes de domingo, feriado, alguém me chama: oi, Dara, tá ocupada? Queria falar com você, queria uma opinião, porque sabe que eu vou ser sincera, né? E assim, esse assunto relacionamento sempre, né, terá questionamentos, né? E eu gosto, é o meu trabalho, é o meu, vamos dizer assim, popularmente dizendo, é meu ganha-pão. Então jamais eu quero deixar de atender vocês, de auxiliar vocês, dizer que não, eu não gosto, não precisa, não é isso, tá? Mas tem coisas que não são tão necessárias, né? Que a observação, a inteligência emocional, as experiências anteriores, as vivências, elas nos ajudam ali a ter um olhar um pouco mais panorâmico, né? Sobre algumas situações. Mas vamos lá. Sem mais delongas, né? Eu vim falar com vocês sobre propósitos, né? Então, muitas mulheres, muitas pessoas, homens também, né? Estão ainda, por incrível que pareça, tem muita gente que tem propósito de relacionamento, tem propósito de constituir família, de casar, de se estabilizar com alguém, de ter um relacionamento com uma pessoa só, tá? E não com várias, né? E tem muita gente, né? E não são só as mulheres, os homens também. Inclusive, na verdade,
Os homens estão querendo muito mais um relacionamento que seja seguro, hoje em dia, emocionalmente falando, do que as mulheres, porque as mulheres acabaram perdendo um pouco a fé, a crença ali de que algo possa dar certo, enfim. Mas essa questão do propósito, né? Você tem um propósito, você busca esse propósito dentro de um relacionamento, mas aí você acaba se envolvendo com alguém. Você tem um tempo para você observar, para ver se é isso que você quer, se aquela pessoa tem o mesmo propósito que você. Se quando você, por exemplo, quando a pessoa precisa, você tá ali junto com ela, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem alguns questionamentos, algumas dificuldades da vida dela, do cotidiano, você tá disposta, você tá disposto a estar ali, você participa, você auxilia, você dá um suporte emocional, enfim. Ou você, por exemplo, simplesmente não quer, né? Ah, é problema do outro, eu não vou me envolver nisso, né? Então, por exemplo, a mulher, eu vou me esquivar porque eu não quero viver, eu não quero me relacionar com esse homem que é totalmente problemático, que tá todo, que tem algum problema de saúde, enfim, não quero conviver com isso. Beleza, você tomou uma decisão, não é isso que você quer. Então, para que empurrar com a barriga? O homem, a mesma coisa. Arrumou uma mulher, ela é bonitinha, chama atenção e tal, mas aquela mulher não tem uma condição financeira tão boa, ou talvez ela ainda esteja com as crianças, com os filhos ainda sendo criados, e aquele homem não quer assumir esse compromisso, ele não quer, por exemplo, participar de momentos em que a mulher tem que levar um filho ao médico, ou que de repente aquela mulher fala, me ajuda aqui com alguma coisa, você não é o pai, né? Mas você pode, de repente, sei lá, conversar, participar, enfim. Tudo isso é muito importante, tá? Eu tô falando de apenas uma fração de situações, tá? Outra situação, né? Tem homens, ainda tem homens, tá, mulheres, que são poucos. Eu não vou falar bem dos homens, são poucos, mas ainda tem homens que buscam, né, um relacionamento com uma pessoa só, com uma mulher só. Às vezes ele se apaixona e quer só aquela mulher e de fato ele consegue ser fiel para aquela mulher ali, porque não é todo mundo que tem no caráter, né, no hábito, no DNA, as traições, né? Às vezes a pessoa vem sem esse defeito, né? Então é unânime, mas acontece. Então aquele cara, ele quer uma mulher ali pra, de repente, dividir momentos com ele, que ele possa cuidar daquela mulher. O homem gosta muito de cuidar, né? O homem adora a mulher que ele cuida, que ele bajula. O homem que gosta de mulher, tá? Não tô falando dos homens que gostam só deles e dos amigos, não, tá? Tô falando do homem, homem mesmo, aquela safra, né? Que é chegado numa mulher, chegado no Paranauê ali, nos cuidados, nos mimos, nos agrados, ainda tem esses homens, né? Só que aí, às vezes, ele encontra uma mulher que aquela mulher não quer, ela quer curtir a vida, ela acha que aquele relacionamento pode prender ela, e de repente ela não tem o mesmo propósito que ele. Às vezes a mulher também não tem ambição, às vezes a mulher não gosta de trabalhar, a mulher ela não quer crescer. Aí o cara, ele estudou, ou tá estudando, tá batalhando, e tá ali naquela correria para poder ter um patrimônio, e às vezes a mulher não quer saber. Então, assim, são propósitos de vida totalmente diferentes. Então, quando vocês abordam, né, o tarô, o baralho cigano, quando vocês vêm perguntar quais os caminhos ali, ou quais as chances daquele relacionamento que você tá vivendo dar certo, e o homem, né, também pergunta pro jogo. Então, assim, uma das coisas mais importantes que eu gosto de observar são, primeiro, a energia da pessoa. Se tem uma energia que pode trazer perigo, né, tanto um pro outro. Segunda coisa que eu gosto de olhar bastante a questão dos propósitos. Quando eu já conheço a consulente ou consulente, eu já sei qual o propósito da pessoa.
Eu tenho cliente que quer conhecer pessoas para sair, se divertir, pro cara bancar ela, pro cara dar presente e ela continuar a vida dela sozinha. Eu já tenho outras que buscam alguém que para uma companhia, para poder, sei lá, de repente terem algo mais profundo, um noivado, um casamento, terem filhos, enfim. Então, assim, é muito importante, gente, propósito. Qual é o seu propósito dentro de um relacionamento? Você sabe qual é o seu propósito dentro do relacionamento? Então, você precisa primeiro saber qual o seu propósito. O que que você busca num relacionamento? Né? Não é só, eu quero uma pessoa bonito, alto, de olhos azuis. Não, não é isso, tá, gente? Não, você quer um cara que trabalhe, alguém que já tenha, que esteja conquistando algo, alguém que tenha uma estabilidade. Você quer alguém que esteja junto com você nos momentos, e você quer estar nos momentos com essa pessoa também, quando estiverem ali vulneráveis ou necessitando um do outro. Quais os seus propósitos em relação a um relacionamento, tá? Então não vá achando que você, por exemplo, eu não tenho propósito, eu não sei o que eu quero. Então, quando você não sabe o que você quer, ou quando você busca algo que você não tem nem noção do que você está buscando, raramente você vai encontrar, né? Raramente. Então não tem como. Vocês já repararam aquelas pessoas que passam anos e mais anos sem se preocupar muito em se apegar com alguém, ou se relacionar, ou enfim, respeitar alguém, né? Então a pessoa ela tá sempre repetindo ciclos, né? Eu conheço pessoas que já trocaram de relacionamentos várias vezes, sempre traindo, sendo traída, sempre a mesma história, só muda o personagem. Aí chega um tempo e fala: eu não tenho sorte no amor. Eu não tenho sorte, olha aí meu destino, eu acho que eu não nasci com sorte no amor, eu sou azarada, enfim, meu dedo é podre. Gente, não é isso, são escolhas, são objetivos. Então, se desde lá de trás vocês ficaram fazendo más escolhas, não tinha objetivo, não tinha propósito, onde que iremos chegar, não é verdade? Então não vai ter macumba, não vai ter feitiço, não vai ter ebó, não vai ter positivamento de Odu que vá dar jeito na sua vida amorosa, tá? Então, primeiro o seu propósito, primeiro o que você quer. E assim, gente, começou a se envolver com alguém, não tô falando só dos homens não, tá? Tô falando de nós mulheres também. Até porque é como eu falei, eu não separo meu CPF do CNPJ. Eu sou eu o tempo todo, tá? Então, assim, tá se envolvendo, tá namorando com alguém, você tá, por exemplo, vocês estão ali nas mesmas redes sociais. Você observou que aquela pessoa todo dia tem 3, 4, 5 pessoas que começou a seguir, né? A mulher começou a seguir alguns homens diferentes, né? Os homens que chamam a atenção. O cara começou a seguir mulheres, curtir foto de mulher de roupa curta, de biquíni, enfim. Fazer elogio, colocar coraçãozinho. Tá na cara. Essa pessoa ela não tá tendo um relacionamento com você. Ela tá apenas passando o tempo dela com você. Porque assim, gente, não é que você não pode achar bonito outras pessoas, tá? Eu posso olhar para alguém e falar, nossa, bonito, mas ficar admirando, ficar batendo palminha, adicionar, conversar, dar trela para aquela pessoa, puxar assunto, isso já é outra história, né? Então, se eu tenho um relacionamento e eu respeito aquela pessoa, né? Eu quero continuar com aquela pessoa, e aí eu tô, tipo, eu ajo dessa forma, é sinal de que eu ainda tô procurando, tá? Eu sempre costumo dizer uma coisa que é muito certa, tá, gente? Se a pessoa ainda está procurando, é porque ela não encontrou. Eu encontrei o amor da minha vida, eu tô com o amor da minha vida, vou casar daqui 20 anos, eu caso com essa pessoa. Mas enquanto eu não caso, eu vou aqui curtindo, olhando, procurando outras pessoas na internet, me relacionando, conversando, aproveitando cada momento que eu tenho, que ninguém tá vendo, entendeu?
E aí a pessoa vai aproveitando ali. Isso não é compromisso, isso não é um sentimento verdadeiro, né? Então prestem bem atenção, né? Comportamentos. Ah, a pessoa, quando você não tá bem, ela não se importa com você, ela não tá nem aí pra você. Ou quando você procura um diálogo, né? Uma conversa para esclarecer, para colocar alguns pontos ali do relacionamento que tá te agradando ou não. E você começa a conversar com a pessoa e é a mesma coisa de você não conversar com ninguém. Parece que a pessoa, ela tá ali, mas não tá, ela não tá te dando atenção para aquilo que você quer conversar. Então, essa pessoa não tá com você, ela tá com ela tá no mundo dela, e aí você tá perdendo seu tempo, né? Porque eu acho assim que você não tem que ficar o tempo todo resenhando, que nem diz as pessoas DR todo dia, não, porque cansa. Mas se há necessidade de um diálogo, né, para esclarecer as coisas, para poder melhorar o relacionamento, e só você tá fazendo isso, só você tá se dedicando, só você tá dando atenção, só você tá respeitando, né? Só você, por exemplo, não digo está se privando, mas só você, por exemplo, deixou de ter comportamentos de solteiro ou de solteira e aquela outra pessoa não. Então você tá se relacionando com quem? Sozinha, né? Então, assim, são coisas para serem observadas, tá? Tem coisas que são óbvias. A não ser que, você tá só conhecendo a pessoa. Vocês saíram uma vez ou duas, pelo amor de Deus, saiu uma vez, duas, ficou, não é namoro, não é casamento, tá? O relacionamento, ele só de fato ali, promovido quando ambos conversam sobre isso. O que que nós temos? Nós estamos namorando? Vamos noivar, ou então tá casado? É uma coisa, mas ficou uma vez ou duas, não vai cobrar também, por favor. Ficar não é relacionamento, tá? E quem quer relacionamento não fica 2, 3, 4, 5 vezes com a mesma pessoa. A gente só tá ficando, então é só isso, meu amor. Vocês só estão ficando, porque você deu abertura para aquela pessoa. Passou de um tempo, você não se impõe, você não mostra pra pessoa, não chega, não conversa com a pessoa e não diz o que você de fato quer e tem ali uma resposta concreta, então virou palhaçada, tá? Então não é nada, não crie expectativa, não crie ilusão, não cobre nada, exatamente nada. Vá cobrar de você, né, o discernimento, o amor próprio, a atitude de pegar seu caminho, tá? E seguir a tua vida, porque você tem um propósito. Então, por exemplo, se hoje você tem um propósito e você tem isso definido, fica muito fácil entender quem é positivo para a tua vida e quem não é, né? Então, assim, às vezes a pessoa dá tanta abertura para outra, tanta liberdade para outra e deixa só o outro determinar como será o futuro. E fica com a boca fechada, e vai vivendo, e vai engolindo sapo, e vai aguentando um monte de coisa, falta de respeito, falta de atitude, falta de companheirismo, e aí chega num ponto que a discussão vem, a discussão acontece e o término também. Então, objetivo, tá? Relacionamento tem que ter objetivo. Outra coisa muito importante, eu sei que nós, né, não dá nem pra mim ficar falando sobre isso o tempo todo, porque senão vocês vão falar, nossa, mas você não dá nem pra, né, pra dar como exemplo. Eu sei que nós estamos, né, num momento da sociedade em que nós, mulheres, conquistamos a independência. Claro, eu luto por isso todos os dias e ensino vocês, claro, a serem independentes, a ter o patrimônio de vocês e principalmente ter onde caírem mortas, tá? Não é cair viva, não, é cair morta. Porque quando você tá morta, quando você tá doente, quando você já não tá mais tão bonitinha, quando você não pode dar conta de tanto trabalho, né? Você pensa que as pessoas vão ficar ali te paparicando como ficava lá atrás, amigo, família, não. Então você tem que lutar para ter onde cair morta, a primeira coisa. Mas assim, não é porque você tá lutando, não é porque você conquista, não é porque você estuda, enfim, toda essa parafernália toda, que vocês também têm que abrir mão,
tá? De ter alguém que supra, né, muitas coisas, que é o papel do homem, né? Então, assim, o homem, ele não tem que deixar de ser homem porque nós, mulheres, ficamos independentes, tá? Homem tem que ser homem sempre. Não o homem vai bancar tudo, pagar todas as suas contas, te dar casa, carro, riqueza. Seria ótimo, se vier, tudo bem. Mas assim, tem responsabilidades e tem coisas que tem que ser do homem, né? Então, por favor, não assumam relacionamentos onde vocês fazem o papel do homem no financeiro e na imposição. Porque então vocês deixam de ser mulheres alegres, felizes, bem amparadas, ou enfim, ali valorizadas para serem objeto de uso, simples assim, de todos os modos, né? Porque o que não falta são pessoas oportunistas por aí. E vice-versa, tô falando mulher, mas homem também, porque tem muito homem aí bobo que acha que ganhou na Mega Sena, porque arrumou uma mulher belíssima que todo mundo quer, que dá aquela ali, nossa, tem um corpo perfeito, cuidado, nem sempre essa mulher é uma Mega Sena na tua vida, tá? Então, preste atenção. Voltando, propósito, gente, tenham um propósito, tenham um objetivo, sejam, como que se diz, amiga de vocês, né? Eu vou estar sempre aqui, sempre para responder tudo que eu puder, tudo que o baralho trouxer, o tarô, mas eu quero que vocês também amadureçam com a vivência de vocês. Eu tô aqui há mais de 3 décadas, né, fazendo consultas, e hoje eu vejo meninas, garotas de 18, 20 e poucos anos, muito mais maduras, com muito mais objetivo, com muito mais imponência do que mulheres da minha época, né? Eu vejo mulheres da minha época se comportando como as meninas de 15 anos lá atrás. Então, isso é inadmissível, né? Vamos trabalhar de dentro para fora, vamos olhar para a realidade e sem ficar vivendo casos de Alice, tá? Isso não existe. A realidade, tá? Bota a sua realidade para fora, não separe você, por exemplo, não separe aquilo que é objetivo seu pessoal de hoje daquilo que é de futuro, porque o hoje ele vai refletir lá na frente, não tem como você escapar. Lá na frente você vai ter o que você escolheu hoje, então escolha de uma forma inteligente. Tá bom, meus amores? Falei muito, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Uma ótima noite para vocês. Beijo.